Não, na câmera não. Sono é o estado físico em que o corpo descansa e diminui sua atividade. O sonho é a lembrança que o espírito traz depois desse repouso. E a emancipação da alma é quando o espírito se afasta parcialmente do corpo enquanto dormimos. A emancipação da alma pode também ser chamada de viagem astral, desdobramento, tinha outra que eu estava pensando agora, mas já esqueci. Então, outros nomes que a gente tem para essa sensação, ou esse sentimento que a gente tem, estamos dormindo, saímos do corpo e vamos vencer alguma coisa, é a emancipação da alma, como o Espiritismo trata. Para a gente entender como que funciona o desdobramento, a gente precisa entender como que funciona o sono. Então aqui a gente tem o ciclo do sono, onde a gente começa a adormecer, aquele momento que a gente deita, está meio dormindo, meio acordado, a gente escuta ainda os barulhos acontecendo, o que está acontecendo na casa. É uma sonolência. O cérebro ele começa a desacelerar nesse momento. No segundo passo, a gente está num sono leve. O cérebro ele entra num ritmo de descanso. Aqui ainda é possível você acordar, você não está tão dormindo. Já no terceiro, que é o sono profundo, é onde o nosso corpo recarrega. O porquê que a gente dorme, afinal? Porque a gente precisa recarregar as energias. E o fato de dormir, a gente também faz uma desfragmentação do cérebro. Quando a gente dorme, é aquele momento que o nosso cérebro descansa, vai entender as coisas que aconteceu no dia a dia e vai, vamos colocar em gavetas, né? Isso aqui é bom, deixa aqui na gaveta do bom. Isso aqui é ruim, elimina. Isso aqui não é legal, vamos ter pesadelo com isso. Então, é isso que acontece nesse processo aqui do sono profundo. E a gente tem o quarto, que é o sono REM, que é a mente trabalha como acordada. Nesse processo aqui, é onde acontece o nosso desdobramento. E aqui também é onde acontece aqueles sonhos vívidos. Às vezes o desdobramento pode ser diferente de um sonho vívido. O sonho vívido é aquele que você sente a emoção, mas não necessariamente foi um desdobramento, mas foi algo que aconteceu aqui no sono REM. Então a gente passa pelo N1, o N2, o N3, volta pelo processo até entrar nesse sono, um sono profundão mesmo. Isso aqui repete de 4 a 6 vezes durante a noite. Então por isso que a gente às vezes não consegue lembrar os sonhos direito. Acorda, acho que eu sonhei com aquilo outro, mas é porque a gente fica nesse ciclo aqui. Então acorda, dorme, tudo dormindo. Então por isso que é difícil a gente entender, ou às vezes, os sonhos, né? O sono REM, que é a fase principal dos sonhos. Sonhos longos e vívidos, histórias completas, emoções fortes, sensação de realidade e às vezes lúcidos, o corpo paralisado enquanto a mente está ativa. E no sono, que seria o N3, né, ele pode também ter sonhos, mas são curtos e confusos, parecem pensamentos soltos e geralmente são lembrados. Então, no REM e no sono 3 que a gente acontece os sonhos. O desdobramento a gente vai ter no sono REM e os sonhos normal vai estar aqui no N3. O Livro dos Espíritos, na questão 400 até 412, vai falar sobre essas questões do sonho, desdobramento. Mas a pergunta central do capítulo, ele fala, o espírito descansa junto com o corpo? É isso que a gente quer responder hoje. E o Livro dos Espíritos traz que o corpo descansa, o espírito se emancipa parcialmente e o espírito continua ativo. Então, durante o sono, o laço que une o espírito ao corpo se afrouxa. O espírito ganha maior liberdade e pode se deslocar. Então, o que acontece durante o sono, né? Então, a gente dormiu, entrou lá naquele sono REM, estamos livres, o espírito está livre por aí. O que a gente pode fazer? Encontrar familiares desencarnados, receber orientações espirituais, trabalhar espiritualmente, visitar ambientes compatíveis com a sua vibração. Isso aqui é um ponto muito importante de a gente falar. Permanecer próximo ao corpo, se muito materializado. Nem todo desdobramento é elevado, porque na semana passada a gente falou um pouco das ondas energéticas, e a gente ainda para frente a gente vai falar um pouco mais sobre pensamentos. A gente tinha comentado de um pensamento ruim, você está vibrando num pensamento chato, num pensamento que você está remoendo aquela situação. Para onde você vai quando você vai dormir? Vai ter pesadelo, não vai dormir, vai ficar virando de um lado para o outro na cama, porque vai ficar pensando naquela coisa.
Daí falar, não, fui lá para o umbral, trabalhar no umbral. Nem isso, era a tua mente ali que estava, tipo, agindo na mesma situação. Mas também, se a gente teve um dia legal, um dia gostoso, assim, um dia alegre, para onde a gente vai onde vai dormir? Vai para um lugar legal. Então, as mesmas vibrações que a gente fala no dia a dia vai afetar aqui no nosso sono. Nem todo sonho é espiritual. Então, a gente pode dividir o sonho em 3 tipos, que é o sonho fisiológico, o sonho psicológico e os espirituais. Esses 2 aqui acontecem naquela fase do sono 3 e aqui vai ser já no sono REM. Os sonhos fisiológicos. Tá lá, ó, o psicólogo falando, todos os sonhos têm um significado. Meu sonho, um tubarão com um velociraptor em cima, jogando uma bomba em cima de um mar. Você não entende nada o que aconteceu no sonho, mas tá aí. O cérebro, nesse momento aqui do sonho fisiológico, é esse momento que o cérebro para fazer essa reorganização das memórias. Então vai ser fragmento do dia, a gente vai ter todo esse processo do que a gente vivenciou, tanto o ruim quanto o mal, e o cérebro vai colocar nas caixinhas que eu falei, para tipo, isso é bom manter, isso aqui não é bom manter. E com o espírito ele flutua na atmosfera sem se afastar muito do corpo. Então a gente está lá dormindo, desdobrou, começou a ter essa desfragmentação de sonhos, o espírito ainda está próximo do nosso corpo, ele ainda não se deslocou, está ali junto com o corpo. Os sonhos psicológicos, eles são os sonhos que a gente tem emoções reprimidas. Aqui vai entrar os pesadelos. Eu até coloquei essa pintura aqui, que é do pintor Johann Heinrich Füssli. Ele pintava, são 3 quadros que ele tem, que ele faz sobre o pesadelo. Que é tipo um incubus, que está em cima da pessoa, atentando o sono dessa mulher, né? E aqui, até provavelmente, ela com paralisia do sono, que a gente vai falar mais no final. Geralmente, os sonhos reflexivos, esses psicológicos, são imprecisos, desconectos, frequentemente interrompidos por cenas e paisagens inteiramente estranhas, sem o mais elementar sentido de ordem e sequência. E o que acontece com o nosso espírito é a alma, abandonando o corpo físico, registra impressões e imagens arquivadas no subconsciente, inconsciente e superconsciente e plasmada na organização espiritual. Então, nesse ponto aqui, a gente estava lá dormindo, nosso espírito saiu do corpo, teve aquele sonho louco lá com o tubarão, daí depois vai passar por um segundo processo, que ele vai sentir as emoções do dia a dia, só que o espírito já está mais livre para sentir. Por isso que a gente sente essa loucura dos sonhos. E aqui, o último processo que seria os sonhos espirituais, onde acontecem os encontros reais, o plano espiritual, lembranças fragmentadas do que o espírito vivenciou e muitas vezes até simbólico. Então, nesse ponto, no sonho espiritual, realmente a alma está desprendida do corpo e ela vai exercer alguma coisa. Vai visitar alguém, vai fazer um curso, vai aprender, vai ajudar. Também, a gente lembra que a gente falou das vibrações. Sei lá, aquele dia eu tô com vontade de ir numa balada, não fui. Mas no sonho eu vou. Vou fazer todo esse desdobramento e vou direto para uma balada. Porque é a vibração que eu estava vibrando naquele dia. E aqui, nesse último, que é o sonho espiritual, aí que a gente tem o desdobramento. O desdobramento é um afastamento temporário do espírito em relação ao corpo físico. Durante esse estado, o corpo está dormindo, a mente descansa, mas a consciência continua ativa em todo o plano. O espírito não fica preso ao corpo, apenas ligado a ele. O corpo repousa, o espírito movimenta-se. Lembrando que desdobramento, todo mundo faz desdobramento quando vai dormir. Então, dormiu, o espírito sempre faz esse desacoplamento do corpo. Não necessariamente que você vá viajar por aí, vá fazer alguma coisa. Tem alguns autores que até falam que a gente tem medo de sair do corpo. E tem alguns espíritos que até se escondem embaixo da cama para não poder sair. Então desdobrou, está ali, vibrando em cima do corpo, daí tem tanto medo que se esconde para não, tipo, o mentor vir e falar, vamos fazer alguma coisa. Não, fica preso ali. Como que ocorre, né, o processo de desdobramento?
O espírito se afasta ligado ao corpo pelo chamado laço espiritual, que é o cordão fluídico ou cordão de prata, né? Aqui embaixo a gente tem a cena do filme do Nosso Lar 2, onde o pessoal que é encarnado vai visitar o nosso lar, só que eles têm um fio que liga até a terra, que é esse aqui, ó, o cordão de prata. Ele não chega a ser um cordão, na verdade ele é como se a gente tivesse uma energia em volta do nosso corpo, tipo uma aura em volta do nosso corpo, que quando a gente estica, ele dá essa impressão de cordão. Então essa energia que sai do nosso corpo é nosso corpo, só que esticado, por isso que dá essa impressão assim de um cordão. Esse vínculo, ele não se rompe durante a vida, ele vai se romper só no dia que a gente morrer. Então, se a gente fizer uma viagem astral, tá lá do outro lado, a gente vai estar ligado com esse cordão, e não tem ninguém, tipo, um espírito foi, me encontrou e cortou o cordão de prata, também não é possível. Mantém o retorno automático ao despertar. Quem aqui já dormiu e de repente caiu na cama, até esticou assim a perna, é esse processo aqui. Provavelmente você viu alguma coisa não muito legal lá do outro lado, que você, não, precisa acordar. E nessa impulso, é isso aqui, ó, que ele mantém um retorno automático. Então, nosso cordão de prata puxou a gente de volta para o corpo. Garante segurança do corpo físico e, por isso, o desdobramento natural não oferece perigo. E daí o que a gente pode fazer quando a gente está em desdobramento, né? A pessoa pode perceber algumas situações. Voar ou flutuar. Normal, a pessoa falar, eu sonhei que estava voando, daí eu vi a cidade, daí as pessoas até conseguem caracterizar, via o telhado da casa de fulano. Numa viagem astral, estava viajando ou flutuando por aí. Atravessar paredes. Não tem impedimento nenhum. Você como espírito, vou sair por aí, atravessa ali a parede e vai embora. Encontrar parentes desencarnados. Esse aqui acho que é uma das coisas mais comuns também. A pessoa acorda no outro dia, mas eu encontrei fulano que já morreu, ele me trouxe uma mensagem, ou me mostrou um lugar legal onde ele está. Ou até mesmo ao contrário, eu encontrei fulano, ele estava meio que sofrendo, ou não estava muito legal onde estava, daí eu acho que precisa de alguma oração. Então é nesse processo aqui, ó. Receber orientações. Então, às vezes você está lá, não sabe o que fazer da vida. Vai dormir, pede para o mentor um auxílio, alguma coisa, faz uma oração, daí dorme, o mentor vai e dá uma ajudada nessa situação. Depois eu tenho um vídeo ali do mentor ajudando nesse processo aqui. Estudar ou trabalhar espiritualmente. Isso aqui, eu acho que uma das maiores vantagens que a gente tem é poder fazer isso aqui, ó, estudar ou trabalhar espiritualmente. A gente ser útil enquanto a gente dorme. Do outro lado, você pode ajudar, que nem a gente aprendeu o passe. De repente, já do outro lado, vocês podem estar fazendo passe em alguém. Ou realmente estudando, hoje vou dormir, mas vou complementar a aula que eu tive do sono, sonho e desdobramento. Daí vai para algum lugar para poder estudar. Claro, a informação talvez não vá chegar quando a gente acordar, mas você vai pelo menos estar bem ali com aquele conhecimento a mais. Ter sonhos muito reais e lúcidos. Como que uma técnica que eu descobri para a gente entender o que esses sonhos reais e separar do que aqueles sonhos do cérebro ali que está desfragmentando as informações do dia. É questionar dentro do sonho. Sei lá, eu tô lá no sonho, tô andando. Daí de repente eu paro e pergunto, por que eu tô andando? Quando você questiona dentro do sonho, então é um sonho desse, é um desdobramento, uma viagem astral. Então, parem para pensar nisso. Quando vocês estiverem sonhando, questionou alguma coisa, então não é sonho daqueles sonhos da loucura, é o sonho aqui do desdobramento. Acordar com a sensação de voltar correndo. Esse aqui é legal. Tem aquela sensação que a gente dá uma esticada, mas essa aqui, voltar correndo, você até acorda cansado. Por quê? Você foi arrumar briga lá no astral. Você chegou lá, sei lá, teve uma situação no trabalho, daí você chegou em casa e falou, não, devia ter falado aquilo para fulano, devia ter falado aquilo. Daí você vai, dorme, o que vai fazer? Vai lá encontrar o fulano para falar o que você precisava falar no dia.
Só que você chega lá, ele tá lá com ele fez a oração certinha, tá lá com os mentores dele, daí você vê que não pode com toda a equipe que está com ele. O que você faz? Você volta correndo. Ou pior, o fulano também estava querendo brigar contigo, mas não deu a briga naquele dia. Vamos se encontrar onde? Lá no astral para brigar. Nessa briga, ele está lá com uns espíritos mais fortes, você não consegue lidar com aquela situação, você volta correndo para o corpo. E que você chega falando, não, eu tive um pesadelo, não sei o que aconteceu. Foi isso aqui, você foi arrumar briga no astral e voltou correndo para dentro do corpo, que é o lugar seguro onde você vai encontrar, né? Então a gente pode ter essas duas sensações, a queda no corpo ou a sensação de voltar correndo. Daqui 2 videozinhos. Esse primeiro vídeo aqui é do filme do Doutor Estranho, onde ele mostra uma cena de desdobramento. Então é isso que acontece com o nosso corpo quando a gente vai dormir. Por um momento, você entrou na dimensão astral. Onde? O plano onde a alma existe separado do corpo. Por que está fazendo isso comigo? Para que veja o quanto você desconhece. Abra seu olho. E o segundo é a gente indo dormir recebendo as orientações espirituais. É isso que acontece no sonho. Eu dei um sonho que eu lembro até hoje, que eu estava numa sala assim, daí chegava tipo um professor e ele falava, ó, você tem que lembrar desses 3 livros. Lembrei de um. E pior que era uma coisa importante que eu tinha que saber, eram uns livros de xamanismo, e era alguma informação realmente que eu precisava saber. Eu escutei assim, cheguei aqui, cadê as informações? O porquê acontece isso? Por causa daquilo que eu falei sobre os outros sonhos que a gente tem, né? Então, quando a gente volta para o corpo, ele vai se misturar com as outras fases do sono, que vai acabar perdendo essas informações. Também tem a questão que nem tudo o que a gente vê lá do outro lado é possível a gente entender. Às vezes chegou lá, foi conhecer nosso lar. O que a gente tem de ideia do nosso lar é o nosso lar do filme. Mas se ele não é bem assim, como que a gente vai trazer essa informação? Porque a gente não conhece. Então, por isso que a gente não lembra do que tem. Ou também, os mentores vão e cortam essa lembrança para a gente não trazer. Teve um vídeo da entidade comentando, na época do Covid, estava tendo muito ataque espiritual em hospitais. E tinha gente que pedia ajuda para ir nesses hospitais. E tinha uma pessoa que orava, quero ajudar, daí chegava lá eles tipo faziam meio que uma luta mesmo, os espíritos vinham atacar, daí a pessoa, meu Deus, me tira daqui, não quero mais. Imagina essa pessoa, o que ela viu se ela trouxesse isso para a vida. Não, ela fica louca com essa situação. Então tem realmente coisas que a gente passa que os mentores não deixam a gente lembrar, porque não vai agregar para nós, só vai agregar em coisas mentalmente não vai fazer bem. Então a gente tem esses 3 processos aí que pode acontecer. E a paralisia do sono, né? Muitas vezes o corpo acorda antes do espírito retornar totalmente. Então o resultado, não consegue se mexer, sente presença e vibração ou peso. Então, nesse processo lá, quando a gente cai direto no corpo, a gente já acorda e acabou.
Não, mas pode ser um processo lento. O nosso corpo físico acorda, mas nosso espírito ainda está se acoplando no corpo. Daí é o que acontece aqui, a paralisia do sono. Ela acontece quando há um descompasso entre o cérebro e o corpo. Ela geralmente vai ocorrer na fase do sono REM, que é aquele sono mais pesadão que a gente está. Então, por isso que é difícil a gente acabar acordando naquele momento. E o cérebro ele vai estar ativo, só que o corpo paralisado naturalmente. O cérebro ele faz isso porque é um mecanismo de proteção para a gente não se mexer enquanto está sonhando. Então não é nada demais. Mas o que acontece também nesses processos de paralisia de sono, você tem um obsessor do lado, ele vai te atentar ali. Por isso que daí a gente vê coisas bizarras, coisas estranhas. Então, paralisia do sono não precisa ter medo. É um processo natural do corpo. Tem gente que acha, vou morrer nessa situação. Não. Acalma, relaxa, tenta respirar, que daí assim você consegue sair dessa situação. E aqui eu só trouxe algumas curiosidades de outras culturas, né? No taoísmo a gente tem essa gravura em que o cara que ele está fazendo o desdobramento, e você pode ver tipo uma nuvenzinha ligando a ele. Então eles já tinham esse conceito do cordão de prata ligando para fazer uma viagem astral. No taoísmo, o corpo descansa, a energia aqui se reorganiza e o que é a alma, pode se afastar do corpo. Aqui a gente tem um yogi, ele na tradição do budismo tibetano, a mente nunca dorme completamente, o estado do sono é a continuação da consciência, e a realidade do sonho e a realidade acordada são ambas construções da mente. Então ele está dormindo aqui e a gente pode ver que ele está lá em cima, o espírito dele, e a gente pode ver aqui, ó, essa energia conectada ao espírito. No xamanismo, a gente tem o que eles chamam de jornada xamânica, ou voo da alma, viagem do espírito. A imagem ficou meio cortada aqui, mas aqui a gente tem uma mulher dormindo. Ela que está voando junto com o seu animal do poder, o que a gente pode chamar do voo da águia. Para o xamanismo, o corpo fica em repouso ou transe, a consciência ou a alma se desloca e o xamã acessa outros mundos espirituais. E a viagem astral aparece também na Bíblia. Dois pedaços que eu peguei aqui, um que ele fala, porque Deus fala de um modo sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso, em sonhos ou visão da noite. Então é que ele fala, Deus traz mensagens nos sonhos, só que a gente não está tão consciente ainda para poder entender essas mensagens. E a segunda, se não me engano é Paulo no Coríntios, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Então aqui ele estava em corpo, mas como que ele foi arrebatado? Foi no processo de desdobramento. Aqui só uma conclusão para a gente entender um pouco mais, né? O sono ele não é apenas um descanso do corpo, mas também um descanso da alma, se a gente for ver. É um momento que a consciência se amplia, se reorganiza e muitas vezes continua sua jornada além do limite físico. A ciência nos mostra que o cérebro permanece ativo, que sonhamos, que vivemos experiências internas complexas. O espiritismo amplia essa visão e nos convida a refletir. Enquanto o corpo dorme, o espírito continua vivendo. Nem todo sonho é uma experiência espiritual, mas algumas experiências não são apenas sonhos. Então, o que realmente importa não é sair do corpo, mas como estamos por dentro quando isso acontece. Qual a qualidade emocional